Muito bem, pessoal. Nós então iniciamos agora a gravação, depois o evento vai ficar disponível no nosso canal, nós temos um canal no YouTube, e o evento vai ficar disponível lá para que todos possam conhecer e participar e assistir depois. Mas eu desde já faço um convite para que fiquem até o final. Nós temos aqui a ideia de fazer um sorteio, nós vamos sortear um livro no final das exposições, mas independente disso, eu tenho certeza que a grandeza das exposições que serão feitas, do conhecimento que vai ser colocado aqui para nós, vai ser muito grande e vocês serão assim agraciados com esse encontro, tenho certeza disso. Então, dentro da nossa organização, na primeira parte, nós vamos falar sobre as políticas públicas dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. E para isso, nós temos aqui o Dr. Marcos Pagan e também o desembargador Dr. Ferreira Alves, né? Então, dentro da ordem, primeiro quem vai falar é o Dr. Marcos Pagan. Eu desde já, mais uma vez, antecipo e agradeço a disposição, a disponibilidade e o interesse de estar aqui conosco nessa noite. Vou fazer a leitura breve do currículo do doutor, né, para que vocês todos possam conhecer um pouco mais do trabalho do doutor. Então, o doutor Marcos Alexandre Bronzato Pagan, né, o doutor sempre se apresenta como Marcos Pagan. Ele é juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, atualmente titular da quinta, acho que deve ser da quinta Câmara Colégio Recursal, graduado pela USP, também em administração pela FGV, pós-graduado na Escola Paulista da Magistratura e professor de diversas disciplinas e coordenador da área de redação e prática jurídica. Inclusive, o professor trabalha aqui conosco aqui no TASP, também já teve aulas aqui. É possível que até tenha alguns alunos que conheçam já o trabalho do doutor, já tenham tido a oportunidade de conhecer. Doutor Marcos Pagan, eu gostaria então de deixar à vontade, a palavra é sua, para que o senhor possa iniciar aí a nossa apresentação de hoje, doutor. A palavra é sua. Ô, O microfone do doutor está desligado. Aí. tinha sido desativada. Bom, boa noite a todos, boa noite, professor José Celso. Agradeço o gentil convite, a honra de estar participando com os demais colegas aqui nesse painel, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, são os métodos adequados de solução de conflitos. Quero cumprimentar meu colega do desembargador Ferreira Alves, que é uma referência nesse assunto no Tribunal de Justiça e também no Estado de São Paulo, também os nossos colegas Dr. Calvé, Dr. Carlos, agradecer também por estarem juntos aqui nos ouvindo. E, principalmente, aos nossos participantes, né, aqueles que deram a honra e o privilégio de nos ouvir nessa breve exposição. Combinado aqui com o Dr. Ferreira Alves, ele vai tratar propriamente da mediação e do tema relacionado mais ao Tribunal de Justiça, e eu me permiti fazer com vocês aqui um breve panorama sobre a política pública, como que se estabeleceu a política pública de solução de conflitos nesses últimos anos, né? Nós começamos lá, a Constituição Federal de 1800, nossa primeira Constituição Federal, 1824, já continha uma disposição acerca dessa necessidade, né, dessa possibilidade de realização de uma tentativa de solução de conflito anterior à judicialização. Mas depois, nas diversas constituições que se seguiram, nós tivemos uma situação um pouco diferenciada, né? E não tivemos uma disposição expressa. Isso, porém, não quer dizer e não quis dizer que nós não tivéssemos durante todo esse tempo também, né, iniciativas e também uma atividade nesse sentido. Mas ela se tornou uma ciência mais apropriada e mais elaborada quando nós tivemos, principalmente depois do pós-guerra, quando o mundo, no primeiro século, na primeira metade do século passado, acabou passando por esse momento tão tenebroso, né, de duas guerras mundiais envolvendo tantos países, e uma estabilização posterior, principalmente com a criação de entidades no mundo global,
nós tivemos também uma cientificação que se deu pela diplomacia. Começou pela diplomacia e pela percepção mundial de que era necessário investir mais no diálogo entre as nações e também na ciência dos métodos de solução de conflitos para não estarmos sujeitos e vulneráveis a situações de tanta agressão, de tanta violência como tivemos na primeira metade do século. E foi aí, então, que, principalmente por conta do êxodo dos judeus, né, de grandes professores que atuavam também já nessa disciplina e nessa área, os diplomatas, principalmente das escolas francesas, a escola inglesa, mas eles migraram também para os Estados Unidos, e aí, principalmente na Universidade de Harvard, ali foi sendo desenvolvida uma disciplina, uma teoria, e também criada uma cultura, e até hoje se estabelece essa referência, não obstante também termos referências importantes na diplomacia, principalmente, como eu mencionei, né, a diplomacia francesa, europeia, mas ali, em Harvard, começaram a ser estudados, não apenas estudados, mas também, de alguma forma, passaram a ser compilados e conceituados os métodos de solução de conflitos. A tal ponto que, olha só que interessante, né? Aqui no Brasil nós falamos de 4, 5 métodos, né? A conciliação, a mediação, a arbitragem, falamos também de negociação, às vezes da intervenção de um terceiro neutro, mas nos Estados Unidos eles conhecem e aplicam mais de 30 métodos de solução de conflitos. Eles têm lá uma ciência muito avançada, tem também uma interação com outros países e com outras escolas do mundo todo, universidades, e de lá que saem também as melhores cabeças em relação a esses métodos. Na segunda metade do século passado, portanto, entre 1950 e os anos 2000, essa escola acabou recebendo, né, não só investimentos, mas também juristas e também estudiosos do mundo todo, não apenas na área do direito, mas também em outras áreas, mas ali também se desenvolvendo essa ciência. E o Brasil, vocês vão se recordar que quando nós tivemos o regime militar, uma fase de muita instabilidade e de muita burocratização também. O nosso ordenamento jurídico, vocês percebam que, herdado principalmente de Portugal, mas também com uma grande potência e uma grande influência do direito civil franco-germânico e italiano também, não é? Ele é baseado, como todos sabemos, baseado na fonte primária da lei. E aí, por conta disso, nós temos também as normas e muitas normas que acabaram por eclodir e por delinear o nosso ordenamento. É interessante notar que, com a burocratização, nós passamos também a ter uma judicialização muito grande. É evidente que isso aconteceu depois da Constituição Federal, que ampliou o acesso à justiça e também deu meios e condições para que as pessoas tivessem uma administração da justiça mais próxima e mais judicializada. Hoje nós temos, não são dados atualizados, já são dados antigos, mas mais de 100 milhões de processos tramitando na justiça brasileira, em todos os níveis. Isso quer dizer que nós temos, portanto, uma carga, né, uma carga muito grande de processos e um papel do Poder Judiciário como um protagonista, às vezes indesejado. Foi assim, então, que, percebendo essa situação e percebendo esse panorama, o legislador, e a gente se recorda bastante que isso aconteceu principalmente quando nós tivemos o Ministério da Desburocratização, mais antigos vão se lembrar do ministro Hélio Beltrão. Nós tivemos ali uma iniciativa que envolveu uma pessoa que é muito cara para o nosso sistema. Eu trabalho, como vocês viram aí, né, no sistema dos juizados especiais, e o ministro Piquet Carneiro é um professor do Rio de Janeiro, né, o Dr. Calvé deve conhecê-lo bem. Ele foi enviado para os Estados Unidos, em Harvard, justamente para realizar esses estudos e aprofundar e ver o que era possível, seria possível fazer para, de alguma forma, colaborar e trazer esses ensinamentos, esses métodos para o nosso ordenamento brasileiro. E assim foi feito.
de tal forma que, quando ele retornou, né, já com novas ideias, ele encontrou aqui também um cenário muito favorável, porque havia já iniciativas de alguns professores que também atuavam na área jurídica, na política pública, principalmente no Poder Judiciário, mas também a professora Ada Pellegrini, que atuava na Procuradoria, o professor Caetano Lagrasti, o professor Kazuo Watanabe, juntamente com o professor Dinamarca, professores da USP, que já tinham, inclusive, ministravam novas tendências civil na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, se juntaram também a outros colegas lá do Rio Grande do Sul, e a partir daí desenvolveram estudos e também iniciativas que redundaram, vocês vão se recordar, da lei de 1984, que a gente chama de Lei de Pequenas Causas. Essa lei é uma lei inovadora, criou um novo sistema já incorporando essas técnicas, essas modernas técnicas de solução de conflitos. E juntou, né, nós acabamos também, né, nós temos 3 grandes fontes, no sistema judiciário brasileiro, que são o direito de família. Nós já tínhamos, e o direito de família é vocacionado para a solução consensual, e por isso também a legislação a ela aplicável muito ajudava, mas também nos juizados especiais, juizados especiais, como também na Justiça do Trabalho, que será objeto da explanação dos nossos colegas na segunda parte do painel. Todas essas medidas foram sendo, aos poucos, incorporadas ao nosso ordenamento jurídico. E nós percebemos também que, como política pública, o poder estatal começou a fazer um movimento contrário à judicialização. Eu não diria contrário, mas vamos dizer assim, complementar. Nós começamos a perceber que o peso sobre o Estado era muito forte, muito alto, para que nós conseguíssemos essa missão de pacificação social. E passamos, então, do monopólio da solução de conflitos à terceirização da solução de conflitos. Começamos a verificar que determinadas áreas, determinadas matérias, determinados casos não eram vocacionados, e a solução judicial, de impositiva, aquela solução formalista, baseada em um processo formal, caro, custoso, às vezes, muitas das vezes demorado, não era a melhor forma de resolução de conflitos. E o Estado passou, então, e por diversas iniciativas e ordenamentos jurídicos específicos, começou a criar um ambiente adequado, juntamente com essa ciência que estava sendo trazida do exterior, como eu disse a vocês, e nós começamos a ter estudos em universidades e também iniciativas nos fóruns. Aqui em São Paulo, o professor Ferreira Alves vai tratar, não é? Mas nós tivemos uma iniciativa muito exitosa e muito relevante também, muito marcante, porque ela acabou, de alguma forma, sendo decisiva para a criação do que hoje nós conhecemos como sistema dos juizados especiais. No Fórum João Mendes Júnior, o desembargador, hoje desembargador aposentado, Kazuo Watanabe, era um dos juízes daquele prédio, né, daquelas varas, na vara cível, e começou a adotar algumas técnicas, né, de uma forma, vamos dizer assim, extra-legal, mas que teve um reconhecimento e uma parcial absorção, né, algumas pessoas, alguns colegas acabaram gostando também dessas ideias, mas também muita resistência. Era a época do governador Franco Montoro, ele gostou muito, a deputada Zulaê Cobra Ribeiro, que é também da área jurídica, eles perceberam que ali havia uma iniciativa muito interessante, e aquilo que nasceu como um juizado informal de conciliação passou a ter uma cara um pouco mais institucionalizada, principalmente porque um dos presidentes do Tribunal de Justiça acolheu a ideia. E aí, aquilo que a gente chamava, né, os juízes carinhosamente chamavam de happy hour da justiça, os juízes, depois do expediente normal, passavam a fazer audiências de conciliação, né, os juizados informais de conciliação. Essa ideia se fortaleceu, foi criada essa lei, e depois, em 1988, né, na Constituição Federal, na Constituinte, o sistema dos juizados especiais foi incorporado ao sistema, artigo 98, inciso 1º,
criou os órgãos, e aí nós modificamos a nomenclatura, não mais juizado de pequenas causas, nenhuma causa é pequena para estar à justiça, né, à frente da justiça, e criamos um sistema especial, com regras específicas, e mais com os órgãos bem estabelecidos, como eu disse a vocês, em 1988, com a Constituição Federal, nós tivemos, então, o status, né, a elevação dos juizados especiais, e junto com eles a reboque, e aí vocês vão também ter essas informações da Justiça do Trabalho, como eu disse, da Justiça da Família, nós passamos a ter uma legislação própria, específica, que se consagrou, né, que é o grande eixo legal do nosso ordenamento, que é a Lei 9.099, que veio em 1995, mas que revolucionou, foi um novo paradigma, um novo modelo, revolucionou o nosso ordenamento para as causas de menor potencial ofensivo no criminal, trazendo institutos que eram desconhecidos ou muito pouco utilizados, só mesmo na área acadêmica, foram incorporados à nossa legislação, e até hoje nós podemos dizer que esse sistema, né, essas iniciativas, elas não apenas salvaram, mas como trouxeram a oportunidade de termos uma justiça penal mais participativa, mais racional, mais célere e menos custosa também. Na área civil, os princípios estabelecidos no artigo 2º da celeridade, informalidade, economia processual, da oralidade, principalmente, né, da concentração dos atos, da imediatidade, da participação do juiz, e algo que é muito caro com status constitucional, porque está previsto no inciso 1º do artigo 98, que é a conciliação. A lei falou em conciliação, vocês sabem, não é? Aqueles que são estudiosos sabem que às vezes nós trocamos o gênero pela espécie, conciliação ali deve ser entendida como métodos de solução de conflito. E nesses últimos 25, 30 anos, essa política pública se estabeleceu com a criação de novas legislações, os juizados especiais federais, juizados especiais da Fazenda Pública, a criação depois, né, depois da reforma constitucional do Poder Judiciário que nós tivemos em 2004, e com a criação do CNJ, um fortalecimento muito grande da interação entre os diversos órgãos, né, e não só essa organicidade, mas também o estabelecimento efetivo de um sistema, o reconhecimento de um sistema que veio uma legislação posterior, e mais que isso, a credibilidade que os juizados especiais e os outros métodos passaram a ter perante a sociedade. E aí a gente pode dizer que hoje nós temos efetivamente uma política pública, não é? Ou seja, o Estado reconhece a necessidade de dispor e de estabelecer um sistema, ou seja, órgãos integrados entre si, cada um com sua autonomia, mas também uma interação entre eles próprios, e a criação de uma lógica, não é? De um ordenamento próprio, com regras próprias, com uma legislação específica, e mais que isso, passamos, como nós temos agora uma política pública, passamos a cientificar, ou seja, agora os métodos antes chamados de alternativos, agora mais modernamente, mais nos chamamos de métodos adequados, porque não é uma alternativa à justiça. Hoje nós o temos como algo que é principal e é realmente uma das disciplinas específicas, inclusive incorporadas na grade curricular das faculdades. Um pouco aí muito tímida, mas de uma forma adequada. Então, esse é o panorama que eu queria trazer para vocês, né? Eu acho que a gente pode privilegiar aqui o debate. Queria cumprimentar aqui também uma das nossas participantes, que esteve aqui, inclusive, na Escola da Magistratura. Eu estou aqui hoje com os colegas que gentilmente estão cedendo um pouco do espaço do nosso seminário para que a gente pudesse expor aqui expor essa excelente iniciativa que o professor teve da gente discutir esses métodos. E queria cumprimentar a Márcia Nacar, que está aqui também, é uma das, nós chamamos de convertidas, né? E essas pessoas que são os multiplicadores. Nós contamos hoje, como eu disse a vocês, essa terceirização, nós passamos para alguns agentes da sociedade, atores da sociedade, que podem desenvolver esse novo modo de solução de conflitos baseado no consensualismo, baseado no diálogo, baseado na busca de um acordo e na não judicialização, né? A ideia é mesmo processos que já estão judicializados, evitando assim que nós tenhamos
decisões impostas, muitas vezes decisões que estão em dissintonia ou então afastadas da realidade e que acabam não ajudando e não colaborando para a pacificação social. Muitas das vezes, como eu digo, a caneta do juiz não é a mais adequada para a solução da controvérsia, o diálogo, a fala e o modo diferenciado de resolução, seja na justiça do trabalho, seja nas pequenas causas, na área de família e em tantas outras depois que foram surgindo com essa nova política pública de solução. Hoje nós temos justiça restaurativa, nós temos iniciativas muito interessantes pelo Brasil todo, capitaneadas pelo CNJ, mas que nos deixam orgulhosos e esperançosos também que nós tenhamos uma justiça com maior credibilidade, aliás, mais barata, mais rápida, mais justa, mais humana e, por conta de tudo isso, também uma justiça com maior credibilidade perante a sociedade. É assim, então, que eu gostaria de finalizar o panorama a que me foi concedida essa oportunidade, essa honra de estar aqui com vocês, para que possamos agora debater rapidamente com os membros, né? Estou à disposição para as perguntas que possam ser formuladas, professor. Muito grato mais uma vez pela confiança e pela oportunidade de estar aqui com todos. Professor, na verdade, somos nós que agradecemos por o senhor ter aqui disponibilizado do seu tempo e colocado todo o seu conhecimento aqui para nós. Eu sempre trato dos temas com riqueza, como o senhor colocou para nós, das questões históricas, né, doutor? Nós temos que saber que nós chegamos até aqui porque houve uma evolução, houve um aprendizado e um entendimento por parte de todos, inclusive por parte do Poder Judiciário, em entender que essa maneira de pacificar conflitos é uma maneira inteligente, uma maneira que às vezes é muito mais verdadeira do que aquela na pronúncia de uma decisão judicial, né? Numa decisão, numa sentença. Então, eu sempre coloco, quando as pessoas têm a capacidade de resolver os seus próprios problemas, eu acho que isso é um talento que nós temos que divulgar e difundir para que as pessoas venham dialogar e buscar, né, a solução dos seus problemas com a mediação, né, com a intervenção de um terceiro, mas com a inteligência daquilo que eles sabem, o que verdadeiramente fez com que chegassem até ali, né? Eles é quem sabe qual é o problema verdadeiro, né? Perfeito, professor. Eu gostaria, então, se vocês gostarem, então, agora o professor está à disposição. Quem quiser colocar suas perguntas no chat, se quiser também levantar a mão aqui para falar diretamente, de forma ordenada, nós também podemos permitir aqui uma breve fala para que o doutor possa intervir mais uma vez e responder às questões que possam ser colocadas por vocês. Eu Doutor, acabei, eu, pois não, eu eu, acabei tentando ser o mais conciso, por conta de não. também não impedir o horário do professor Ferreira Alves, mas continua Uhum. à disposição aqui. Olha, o Ademir falando que está tímido, né, Ademir? O pessoal está, mas eu Professor, compreendo. o professor, o doutor, o que eu queria colocar, professor, é só o seguinte, então, só para enquanto a gente espera aqui ver se o pessoal se manifesta, é, quando o Sejusc, né, a criação do Sejusc, que foi um avanço, né, o doutor trouxe para nós aqui a questão das políticas públicas que foram colocadas com o juizado especial, que foi, na verdade, o ponto de partida para nós chegarmos até aqui, né? Como que o doutor pensa que o Sejusc pode ainda fazer para ficar, talvez, avançar mais, né? O que mais é possível ser feito no olhar do doutor, já que, como eu falei, chegamos aqui, estávamos no juizado especial, chegamos no Sejusc, é possível ter mais avanços? O que é que o doutor pensa a respeito? O Sejux foi realmente uma grande conquista e eu estava presente num fórum do CONAGE, né, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, uma sugestão que nasceu para a discussão de uma resolução perante o CNJ, e na resolução 125, incorporando muita coisa que já foi trazida tanto de Harvard, né, pelo professor Roberto Bacelar, a Valéria Lagrasta, muitos colegas que participaram, a doutora Maria do Carmo, e também alguns que estavam estudando, inclusive em Harvard, trouxeram algo que
já tinha uma experiência lá no Paraná de um novo local, um local separado com mais adequado, um ambiente adequado. Foi uma conquista, mas foi também um desafio, porque demandou muitos investimentos, não só investimento em prédios, né, com parcerias que podem ser realizadas, mas também investimento humano. O Estado de São Paulo já conta com 300 unidades de Sejus, que o professor vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente ainda carece de uma melhor estrutura. É uma nova justiça jovem, ela precisa desses investimentos, mas, como eu disse, nós ainda estamos no início, né? Principalmente porque nós precisamos incorporar ou implementar a profissionalização dos colaboradores. Aqui no Estado de São Paulo não temos ainda a remuneração estatal, né? Isso deveria ser feito por meio da Procuradoria, da Defensoria, nós estamos tentando implementar isso, mas para que o Sejusc funcione melhor, nós precisamos de melhor estrutura, mais investimento e também, né, professor Celso, sabe, que essa cultura seja aceita, com menos resistência, seja implementada. Tudo isso vai fazer uma diferença, nós estamos esperançosos de que isso, nos próximos 10 anos, acabe sendo talvez até o maior protagonismo da justiça em detrimento da justiça tradicional. Puxa vida, doutor, é justamente esse sentimento, esse olhar que me parece muito relevante, né, de podermos olhar para frente e imaginar onde é que nós podemos chegar, né, e pensar que esse modelo, né, os meios adequados hoje, estão incorporados pelo Estado e que estão cada vez numa implementação mais forte, né? E existe isso aí, doutor, nós estamos falando sobre esse assunto há mais de 20 anos, nós sabemos o quanto é difícil essa questão da cultura, né? Existe aí o advogado, todas as pessoas, os operadores do direito, entenderem como o sistema tem que funcionar dessa forma, né? Porque todo mundo conhecia a forma heterocompositiva e entendia que essa era a única possível, né? Agora, nós já percebemos que não é assim, mas isso vai demandar um tempo, né? Nós sabemos que as mudanças quebra de paradigmas não é uma questão simples, né? Mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Doutor, eu vou agradecer. O doutor Zé Paulo Dias, meu querido amigo Zé Paulo, está com a mão erguida. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar a pergunta do Zé Paulo e depois as demais nós vamos deixar para depois o doutor responde. Eu sei que ele também está com um horário meio apertado e depois nós já vamos ter que abrir para o doutor Feira Alves também, para concluir essa primeira parte do nosso debate aqui, que é as políticas públicas da mediação no olhar do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Zé Paulo, por favor, fique à vontade, doutor. Bom, Primeiramente, agradeço a participação, doutor. Eu aqui agradeço aqui a oportunidade de, mais uma vez, participar de um evento tão bom e valioso como este que estamos participando. Eu vou ser bastante breve, porque quando o doutor Marcos Pagan e o doutor Celso falaram da cultura, eu não poderia deixar de me manifestar, porque eu, assim, tal como outros colegas advogados que entendemos da importância dos mecanismos de conciliação e especialmente de mediação, ficamos assim até indignados quando a gente percebe resistência não só de outros advogados, que os advogados, ao invés de desenvolver essas técnicas, muitos colegas, infelizmente, não desenvolvem. Porém, o que eu tenho percebido é uma forte resistência também dos juízes, que não... A gente pede, olha, designa audiência de tentativa de conciliação, às vezes avança até em mediação, os juízes não querem saber, não designam. Está lá no código, está lá na lei, a gente pede, mas... Né? Nem sempre é atendido. Não aplicam, enfim, não aplicam a lei, não incentivam esses mecanismos. Então, ao se falar em cultura, eu não poderia deixar de fazer esse comentário e gostaria muito, ainda que rapidamente, ouvir as palavras do nosso
Tem toda a razão. O senhor imagine aqueles colegas, né, de vanguarda, como eu mencionei ao senhor, trazendo uma coisa absolutamente nova, mais acadêmica, como eles sofreram, né, como eles foram valentes, como eles foram valentes, em apresentar e, de alguma forma, conseguir implementar esse novo método e conseguir fazer com que hoje nós estivéssemos aqui debatendo uma política pública já, não é? Mas, de fato, o doutor tem toda a razão, nós acabamos enxergando essas resistências também no Poder Judiciário, e muitas das vezes até maior do que a da classe dos advogados. Não só a resistência, como também, às vezes, um boicote, um desprezo, como se a justiça, esses métodos fossem, de alguma forma, diferenciados ou menores do que a forma tradicional heterocompositiva. A questão seria o que fazer, né, para que essa resistência diminua, que a gente consiga cada vez mais profissionalizar a nossa atividade. Quanto mais a gente profissionalizar, mostrar os resultados e teremos melhor estrutura, maiores investimentos, e aos poucos também as pessoas vão, as partes, os advogados vão vendo as vantagens desse novo método, nós vamos conseguir não apenas difudi-lo, mas implementá-lo de uma forma mais eficiente. Grato, muito obrigado pela sua pertinente observação, doutor. Concordo plenamente com as suas observações, viu? Doutor Marcos Pagan, agradeço muito a sua participação. Se o doutor puder ficar no nosso convívio aqui por mais tempo, por óbvio que nós vamos ficar muito felizes, mas eu também entendo que o doutor tem um compromisso e eu preciso passar a palavra para o doutor Ferreira Alves, porque ele também tem um compromisso, né? Está tendo pacientemente, está aqui aguardando. Então, doutor Ferreira Alves, eu vou apresentá-lo aqui rapidamente. Doutor Ussec também. Doutor Ussec, é um prazer tê-lo aqui novamente. Nós vamos ficar na segunda parte dos trabalhos aqui. Então, vou abrir a palavra, então, para o doutor Ferreira Alves, mas antes vou ler aqui brevemente o seu currículo, tem que ser também muito rapidamente, mas o doutor atualmente é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, componente da 2ª Câmara de Direito Privado, coordenador e professor de cursos da área de formas alternativas de solução de lides da Escola Paulista da Magistratura, e ele foi coordenador do NUPEMEC, né? Durante várias gestões, né, doutor? Eu acho que o doutor 9 anos. 9 anos o doutor esteve à frente lá, como coordenador no PEMEC. Nós já tivemos a oportunidade de conversar lá com o doutor várias vezes, vários encontros, sempre muito solícito, sempre muito gentil, assim como está sendo novamente aqui participando do nosso evento. Assim. Muito obrigado, doutor. Fique à vontade, a palavra é sua, doutor. Boa noite a todos. Inicialmente, eu tenho um hábito. Sob pena de me sentir injusto e ingrato, eu preciso fazer 2 agradecimentos. Eu agradeço a Deus e agradeço a minha Nossa Senhora da Aparecida, de quem sou fervoroso devoto, pela oportunidade que me concedem, pelo dom da vida, sem o que nenhum de nós estaria aqui. Eu quero agradecer igualmente a Unimarb, na pessoa do senhor professor José Celso Martins, pelo convite, pela oportunidade que dá a todos nós de falarmos sobre esses institutos que são tão caros para a gente. E gostaria também, em complemento, parabenizar o nosso querido doutor Marcos Pagan, que eu tenho certeza, Pagan, eu sou obrigado a falar para todo mundo que você é o Evandro Mesquita da magistratura. É a cara do Evandro Mesquita. E o doutor Pagan realmente é de uma competência invejável, a ponto de que, quando ele terminou de falar, eu falei, e aí, eu vou falar o quê? O homem já falou tudo, né? Mas eu queria começar falando que a gente começou numa humildade muito grande quando o professor José Celso Martins falou que eram meios alternativos. Aí veio o doutor Pagan e já chutou alto. Falou, são meios adequados. Pô, doutor Pagan, a gente vai perder boquinha no tribunal. Vamos tratar como meios opcionais de solução de conflitos. Não é verdade? Não vamos com essa humildade falar que é alternativo, porque alternativo, imagina, tem um melhorzão, se não dá, aí vai esse. Não.
Mas também não é o adequado, às vezes é adequado e às vezes não é. Então, eu sempre prefiro tratar como meios opcionais de solução de conflitos, né? A conciliação e a mediação. E como disse com muita propriedade o professor Pagan, toda essa política pública ela nasceu de uma outra política pública, porque antes da Constituição de 88, o acesso à justiça era uma coisa extremamente difícil, os processos não acabavam, era uma situação cara, alguma coisa precisava ser feita, então, como já mencionado por ele, veio basicamente a Constituição de 88, e com ela, então, numa síntese muito rápida, vieram aqui a justiça gratuita, os juizados especiais, e com isso, inclusive com a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário sem a utilização, sem se valer da necessidade de um advogado. Então, em determinadas situações, nos juizados especiais é facultada. E com isso, aquela Constituição que criou uma situação de sucesso, gerou o fracasso do sucesso, porque houve uma superlotação de processos e a dinâmica empreendida para a resolução dos conflitos, então passou a ser um entrave para eles. E então alguma coisa realmente precisava ser feita, diferentemente conclui-se que, via de regra, o meio mais apropriado, então, seria a conciliação e a mediação, mercê de toda a informalidade que sejam, mas que tem um aspecto extremamente interessante nisso tudo. Eu que fui advogado 30 anos e que sou desembargador há 18 anos, significa que, como diz a moçada, tenho 48 anos de contribuição, e nós temos aí advogados trabalhistas, sabendo perfeitamente toda a dificuldade que ensejava a propositura de uma ação, toda a demora que isso causou, e tudo isso calcado até numa inflexibilidade procedimental, num rigorismo formal muito grande. E isso não ia chegar a conclusão nenhuma nunca. E quando chegava, não precisava mais. Isso porque nós, agora eu vou falar como juiz, vemos o processo como os habitantes da caverna, citados pelo Platão, viam o mundo por reflexos. Então, eu estou sentado aqui, eu recebo uma petição de um advogado falando em nome da parte, citando, e sabidamente, normalmente para que tenha sucesso na empreitada, na maioria das vezes, precisa se pintar com tinta muito forte. Então, vamos falar de uma separação. Então, para que a separação possa ser exitosa, não havendo outro meio, então vamos falar de traição, que às vezes nem aconteceu. Então, com isso, o diálogo vai acabando, e aqui é a forma mais adequada para a resolução daquele conflito. Então, chegou-se à conclusão de que isso aqui é até uma proposição do professor Kazuo Watanabe, que foi citado aqui, para mim é um dos papas da conciliação e mediação, que não basta garantir às partes que possam ingressar no judiciário, trazendo as suas demandas. É necessário garantir que elas consigam sair do sistema judiciário com o conflito solucionado. Então, vamos imaginar aqui que ele não está falando com o processo solucionado, mas sim o conflito. Então, o primeiro aspecto importantíssimo nessa história toda é que, com a conciliação, com a mediação, o que se busca não é a resolução de um processo, mas sim a resolução de um conflito. Mas, ao mesmo tempo, nós não fomos formados para resolver conflito,
mas sim para resolver processo. Eu, enquanto advogado, enquanto juiz. Então, como diz o Guimarães Rosa tem uma frase que me parece importantíssima, ele fala que todo conselho é um ato de falta de paciência. E isso fica muito claro quando, às vezes, alguém me fala, olha, eu vou te dar um conselho, ao invés de explicar. E aqui, na conciliação e mediação, eu estou chegando à conclusão de que as decisões judiciais também representam um ato de falta de paciência. Por quê? Porque não se ouve detidamente as partes, porque não se ouve detidamente, busca a solução do conflito. Vamos terminar o processo. Então, por essas razões, com todos esses ingredientes, como foi citado, nós temos hoje perto de 100 milhões de ações em andamento e a gente não tem como garantir que eles sairão do sistema judiciário com o conflito resolvido. Por quê? Mercê desta primariedade, desse engatinhamento da conciliação e mediação, a despeito de que a resolução 125 já tem mais de 10 anos, a resolução do CNJ, mas que ainda a gente sente que está faltando muita coisa. Ela que foi criada sobre 3 pilares. Primeiro, uma centralização da estrutura nacional e estadual. Então, a nacional cabe ao CNJ. A estadual cabe aos tribunais, que tem que fazer, inclusive, um acompanhamento estatístico e precisam formar e treinar servidores, conciliadores e mediadores. Mas isso se dá, chegou um momento que não era possível. Em São Paulo é um estado diferente dos outros. São Paulo é muito grande, nós temos uma população aqui de mais de 50 milhões de habitantes. E nós temos aqui em andamento, só em São Paulo, mais de 20 milhões de processos, o que significa que, se a gente for analisar, todo mundo aqui em São Paulo briga judicialmente, porque toda a ação judicial tem 2 partes, então nós estamos falando de 45 milhões de pessoas. Então, realmente, alguma coisa precisava ser feita. Então, daí veio esta política pública que envolve uma justiça pacificadora, porque ela não visa um acordo propriamente dito, mas ela visa simplesmente o restabelecimento do diálogo. Porque, com o diálogo restabelecido, ainda que não se chegue a um acordo, vai se chegar a uma assimilação de uma decisão proposta ou obrigatoriamente decorrente de uma decisão judicial mais assimilada. E aqui eu lembro perfeitamente, e já falei algumas vezes, que o mediador, nessa história toda, ele se assemelha muito ao vendedor de sonhos, que é a figura, todo mundo que cuida da conciliação e mediação, seguramente já, pelo menos, ouviu falar no Augusto Cury. E o Augusto Cury tem um livro que depois se transformou num filme interessantíssimo, que chama O Vendedor de Sonhos. E eu, assistindo detidamente esse filme, em determinado momento eu percebi qual que é o papel do mediador. Esse filme, eu não vou fazer o spoiler aqui, mas é alguém que está pretendendo se suicidar. Ele está no alto de um prédio, que curiosamente é perto da minha casa, e ele está no alto desse prédio ameaçando se jogar. E aquela multidão lá embaixo, daqui a pouquinho aparece um cidadão do lado dele. E ele fala, por que você não para com essa besteira? Se você fosse se matar, você já tinha se atirado. Aí aquele Dan Stuber, que é o ator principal, fala, quem é você? Ele fala, eu sou o vendedor de sonhos. Ele falou, mas o que faz um vendedor de sonhos? Ele falou, eu troco um ponto final por uma vírgula. E é este exatamente o papel do mediador, é este exatamente o papel do conciliador.
é trocar um ponto final por uma vírgula, com o restabelecimento de um diálogo, porque nem sempre essas duas pessoas envolvidas numa disputa são as únicas envolvidas numa disputa. Normalmente, por exemplo, quando estão falando de um marido e uma mulher, que podem ser pai e mãe, às vezes de um, às vezes de dois, às vezes de 3 filhos. Então, são muitas pessoas envolvidas e com um diálogo rompido, aí não vai. Então, essa política pública veio exatamente no sentido de promover o restabelecimento do diálogo, visando com isso não a resolução do processo, mas a resolução do conflito. E aqui em São Paulo isso foi tão exitoso, como disse o Pagan, nós criamos aqui aproximadamente 300, eu estou fora do NUPEMEC, do Núcleo Permanente Médico de Solução de Conflitos, há 2 anos e meio. Então, mas durante a nossa gestão, e eu fiquei 9 anos lá, nós criamos aproximadamente 330 centros judiciários de solução de conflitos, que até junho de 2021, que foi quando eu saí, foi responsável por 6.015.001 acordos. Isto significa que, se esses 6.015.001 conflitos não tivessem tido esta solução mediante a conciliação e a mediação, hoje nós teríamos mais 6.015.001 processos, o que representaria, por exemplo, só para que os senhores tenham ideia da grandiosidade disso, 60 anos de distribuição de processos num estado como a Paraíba. Então, a importância de tudo isto aqui, nesses moldes. E aqui, agora, entra um aspecto muito importante e que, para mim, é básico. Porque incumbe ao NUPEMEC, e dentro desta política pública, cuidar dos cursos de formação. Então, vamos pensar aqui que não basta ser bonzinho, não basta ser honesto, não basta ter compaixão ou qualquer coisa que valha. Não basta conhecer o know-how. É necessário ser especialista. É por isso que conciliação e mediação tem que ser feita por conciliador e mediador. E aqui a gente sempre faz uma comparação. Quando eu estou doente, o que eu vou buscar? Eu vou buscar um médico. Mas eu não vou buscar qualquer médico. Eu quero buscar um médico que seja especialista naquela situação que eu estou precisando. Então, quando eu tenho um problema, ou, por exemplo, quando eu vou entrar num avião, pouco me importa se o piloto é gordo, se é magro, se é branco, se é negro, seja lá o que for. O que importa é que ele tenha a expertise necessária para me transportar. Então, essas figuras realmente são importantes para a gente demonstrar que quem vai fazer uma conciliação e uma mediação igualmente estão na expectativa de ter, zelando pela eficácia daqueles meios, alguém que realmente sabe do que se trata, que sabe exatamente o caminho para tocar o coração dessas pessoas, para tocar a mente dessas pessoas envolvidas nessa disputa. Então, por essas razões, dentro do tempo que me foi concedido, professor José Celso, eu acho que, acrescentando tudo aquilo que, com muita propriedade, o nosso querido Marcos Pagan falou, me parece que era o que restava falar, porque esta política pública, então, como falei, decorre de um fracasso, do fracasso de um sucesso que apareceu, mas que depois não se consumou. Então, estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento a respeito e agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição para
noutras oportunidades, poder igualmente me manifestar. Professor, doutor, eu agradeço muito a sua participação, as informações todas que o senhor trouxe para nós aqui, enriquecendo esse nosso encontro, fazendo com que as pessoas possam entender melhor como funciona o judiciário, como funciona em que pé nós estamos na cultura da solução de conflitos pelas vias, pelos meios adequados ou como é que o doutor falou? Pelas opções? Opcionais. Opcionais, isso. Pelos meios opcionais que agora estão aí, né, à disposição e cabe a nós, né, principalmente aos operadores do direito, que nós temos muitos aqui participando, também colocar em prática, porque eu falo muito isso, doutor, porque a sociedade ela acaba se rendendo ao profissional quando ela está diante de um conflito. Ela, no mais das vezes, não tem a condição técnica de buscar essa solução e aí ela vai se apoiar num profissional. E aí cabe ao profissional dar o melhor direcionamento, dar o melhor acompanhamento para que ela possa ter a questão resolvida, né? Então, esse encaminhamento para o Sejusc, para o juizado especial, ou para uma câmara privada, enfim, eu acho que passa muito pela mão dos operadores do direito, né? Eu acho que eles Eu são acho, muito... professor, eu acho que não só os operadores do direito, porque a lei fala que o conciliador e mediador pode ser profissionais de outras áreas também. Então, nós encontramos muitos psicólogos, psicólogas, médicos, engenheiros, e gente que acaba se apaixonando por esses institutos e que tem uma formação, e eu acho fantástico isso, porque, por menos que a gente queira, como profissionais que atuam na área do direito, que a gente queira se desvincular, nem sempre a gente consegue. Enquanto outros profissionais realmente mostram um direcionamento, por vezes diferente daquele, mas que atinge o objetivo de igual forma, né? Não, verdade. Não, mas eu quis dizer, doutor, no encaminhamento, de se chegar ao mediador. Com relação a isso que o Entendi. doutor falou, eu concordo totalmente, né? Nós aqui, né, trabalhamos com a formação de mediadores e conciliadores e quanto mais diversificada é a turma, mais rico é o curso. Isso a Mais gente tem a rico é o curso. experiência. Não Ah, tem com dúvida. certeza. Então, é muito legal e eu entendo mesmo que o mediador conciliador não deva necessariamente ser operador do direito, não, muito pelo contrário. Mas eu quis dizer assim, o encaminhamento, sabe? Como é que isso vai chegar, né? Porque o processo acaba chegando, ou o conflito acaba chegando no judiciário, ou no Sejusc, ou no juizado especial, ou numa câmara privada, no mais das vezes pelo operador do direito. E aí é que eu Perfeito. entendo que ele deve se preocupar. Bom, veja só, todos que estão assistindo a gente aqui, eu até gostaria de fazer um convite, vocês que... Tem muitos aqui que eu estou vendo que não é de São Paulo, a Liliane, a Rosângela, pessoas que não são daqui de São Paulo, entra no chat, colocam ali seu nome, a cidade de onde você está. Nós estamos aqui com 60 pessoas aqui participando. Legal que todo mundo saiba aí que o alcance que está tendo o nosso encontro aqui. Eu acho bem bacana se vocês puderem fazer isso. Acho que vai ser Professor, legal. deixa eu só fazer um agradecimento aqui para a Márcia, que realmente eu conheci em Rio Preto, e estava lá que ela falou que o rapaz lá era jogador de basquete, era bem alto mesmo, cara. Mas eu acho que agora ela está confessando que não é. E queria me congratular e desmentir o Ademir. Que o Ademir, em determinado momento aqui, falou que o doutor Ferreira Alves é corintiano. Foi Eu mal quero essa, hein, deixar doutor? claro que não sou, eu sou São Paulino e do bom. Eu acho que dá para até aparecer uma bandeira atrás de mim aqui, que é para realmente situações como essa jamais sejam duvidadas, sabe? Mas, por outro lado, eu quero me congratular com ele, porque ele diz que já fez 501 acordos ao longo da jornada.
o que é um número realmente bastante interessante. Então, Ademir, se por um lado você é mentiroso, por outro lado você é um cara muito bom na conciliação e mediação. Parabéns, viu? Ah, que legal. Mas não tem mediação que resolva isso, né, doutor? Não, não, não. Essa aqui, com toda a sinceridade, Essa, né? essa, isso está É, acima de qualquer conciliação e mediação. e até de sentença, doutor. Nem sentença Hã? resolve isso. Nem nada, nada. E eu queria só dizer para ele que, a essa altura, como essa agremiação está para ser extinta, porque está passando por um momento muito difícil, É verdade. para que ele fosse buscando as certidões junto aos distribuidores, porque não tem vaga na torcida do São Paulo. Mas a hora que tiver uma, aí eu posso até ajudá-lo. Claro. Nós temos uma prainha aqui por essa Muito bom. rota. Pessoal, olha só. Então, se alguém quiser fazer uma única, eu vou deixar só uma pergunta para o doutor Ferreira Alves, porque nós estamos com o tempo apertado e ele tem outro compromisso, como ele já disse. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Gostaria de fazer pergunta direta? Pode levantar a mão, se vocês quiserem. Escuta, professor, posso só falar para o senhor uma conciliação? Eu faço muita conciliação e mediação aqui no meu gabinete. Tá. E eu tive uma muito recentemente, que, se o senhor me permitir, quer ver? Eu acabei recebendo aqui, veio aqui, estavam discutindo alimentos, e o pai achando que o que a mulher estava pedindo era muito dinheiro, que a filha não precisava de tudo aquilo, e tratava-se de uma menina que tem tinha um grau de autismo extremamente acentuado. E aí eu perguntei para ele, falei, você conhece? Então, todo mundo aqui na sala, eu falei, você conhece a sua filha? Ele falou, não conheço, porque quando eu fui visitá-la na maternidade, eu recebi uma citação para alimentos gravídicos, e aí eu não quis. E aquilo começou a me doer. Como é que um pai, né, uma menina com um grau acentuado de autismo, talvez precisando de alguém assim, e aqui a discussão era só sobre valores. Aí, num determinado momento, eu juro, eu acho que às vezes parece que Deus cutuca, fala isso aqui. Ó. Aí eu falei, olha, eu quero dizer para todo mundo aqui que eu acho que ele tem razão quando ele fala que o valor que está sendo pedido é muito grande. Todo mundo ficou com o olho desse tamanho aqui. Então, eu vou sugerir o seguinte. O senhor vai conhecer a sua filha. Aí a mulher falou, mas tem que ir num lugar aberto. Tem que ir num lugar... Eu tenho medo. Falei, então, olha, no Shopping Eldorado, que é onde eu vou até agora, tem uma piscina de bolinha em frente à Offner. Por que o senhor não vai lá, de repente... E vamos fazer o seguinte, se o senhor achar que o valor é excessivo, aí pode manter contato comigo aqui. O que eu queria é que ele conhecesse a filha. Aí, então, está marcado, está marcado. Eu juro que eu quase... Minha mulher que não deixou, eu queria ir disfarçado para ver esse encontro, mas acabei não indo. Olha como Deus é bom. Eu recebo aqui, boa noite. Agradeço Vossa Excelência ter me recebido em seu gabinete. Passo apenas para dizer que estivemos 2 vezes, eu e mãe, no Shopping Eldorado devido ao auxílio do senhor. Fez muito bem para a nossa filha sentir o carinho de ambos. Notei que ela gostou muito da piscina de bolinhas do parquinho. Iremos repetir mais vezes no próximo mês, quando a mãe voltar para São Paulo. Obrigado. Professor, se eu não fizer mais nada na vida, eu já estou feliz. É verdade. Verdade, doutor. O que o senhor fez foi maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Não, eu juro, eu nem atribuo isso a mim, não, doutor. Isso aqui, o maravilhoso foi ele ir lá conhecer a filha. E acabou a ação, né? Ele não falou mais que é muito dinheiro, acabou a ação.
Olha o É, que é o poder de uma conciliação, o poder de uma mediação, né? o que o senhor fez foi restabelecer a comunicação, que era que uma comunicação Restabelecer o que diálogo. necessária, né? Que nem É isso, é isso. Se eu fosse naquele é, rigorismo formal, aquela isso. inflexibilidade procedimental, falar, não, o que que é? É caro? Então vamos ver, junta a nota fiscal. Mas não é isso que se precisa, né? É isso mesmo. Poxa, olha, Professor, me nós libera temos. agora que eu preciso ir para o Tá compromisso. bom, libero sim, doutor. Foi uma honra enorme. Sim, não A tenho honra foi palavras toda para minha, pode ter agradecer certeza. pela participação, pela grandeza, por essa obra tão bonita que o senhor permitiu que a gente conhecesse, que a gente acaba tendo só notícia ruim, e aí quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente fica até arrepiado, doutor. Não é, olha, pode ter certeza que quando eu recebo notícias desse jeito, feita conciliação feita por outras pessoas, e aqui o bom é que já tem umas 2 desembargadoras que estão já entrando nessa história, sabe? Uhum, Isso vai ser verdade. muito bom. A Márcia tinha colocado uma pergunta aqui também, doutor, mas fica para uma outra oportunidade, Márcia, pode ser? O que ela perguntou? Se for rapidinho, Não, a Márcia perguntou por que que ela entende porque está poucos mediadores na segunda instância. Ela entende que deveria haver mais, não é isso, Márcia? Isso. na realidade, o poucos conciliadores de segunda instância é que eles já partem, quando vem para a segunda instância, já existe uma decisão. E, dependendo do teor da decisão, ou uma parte ou a outra está forte. Então, desfazer aquela situação, aí é um trabalho realmente hercúleo. Então, precisa ter muita sorte. E aí, quem está ganhando o processo dificilmente topa fazer a conciliação e mediação em segundo grau. É por essa razão. Tá certo. Muito obrigado, Excelência. Foi um prazer tê-lo aqui.